Agora eu quero que você comente uma coisa, porque às vezes eu tenho a sensação, Wesley, que o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, o cara que está acostumado a ser ansioso, quando você começa a tratar a ansiedade dele, ele mostra uma dependência da ansiedade como modus operandi. Isso é Entende? um. Uhum. O cara usa a ansiedade como uma ferramenta. Exato. Tá. E Mas ele aí a acha gente que tem. aquilo é positivo. E ele acha, não, Aham. mas isso me ajuda. Ele é como se ele achasse explicações para continuar sendo ansioso. É tipo aquela galera que toma Venvance para estudar e não precisa. Exatamente. Uhum. E aí, É, na realidade, o assim, cara só fica milhão acelerado, a é, memória vai pro saco. vira um pincher, né, Paulo? Sabe? É. Tremelicando, bravo, vira um pincherzinho. 95 É, tremedeira, 5% de ódio, né? Foda. a ansiedade é assim, cara. A ansiedade é uma coisa. Primeiro ponto que as pessoas têm que saber quem está assistindo aí. Ansiedade é normal. Sentir ansiedade é normal. Algum grau de ansiedade é normal. Caso contrário, você vai atravessar a rua e você não vai olhar para os dois lados. Então, um grau de ansiedade a gente evoluiu para sentir. Tem um pesquisador de Stanford chamado Robert Sapolsky, um cara que escreveu um livro muito legal chamado Por que Zebras Não Têm Úlcera, que explica toda uma relação de estresse. O cara é maluco. No doutorado foi morar na África com um monte de babuíno, fez uns estudos lá, o cara é fora da casa, assim. Mas é um professor de Stanford, um dos principais pesquisadores hoje na área de estresse e desenvolvimento de depressão. E ele fala o seguinte, ele tem um estudo publicado na Nature que ele mostra uma curva em U invertido. O que ele tenta falar nessa. E daí ele explica a relação de glicocorticoide, de tudo mais nessa curva, né? O que ele tenta falar com esse paper? Ele basicamente fala assim, ó. Se você for um sujeito, Paulo, que é zero estressado, zero ansioso, isso vai gerar problema tanto a nível fisiológico para você, quanto a nível comportamental, tá? Se você for um cara, se você não for nada ansioso e nada estressado, imagina, Paulo, se você tem uma palestra para dar ou você tem que fazer aqui as lives matinais e você for um cara muito Blazer. tranquilo assim, pô, você vai ficar dormindo todo dia, vai dar uma palestra que não se preparou, entendeu? Sim, Então, um exatamente. pequeno nível, mas um Exatamente. pequeno nível de ansiedade, o Sapolsky fala que é preciso para nos ativar, é ativador você fazer, se preocupar um pouco, pô, quero fazer uma coisa com qualidade e tal. É que nem o Quando estresse do exercício. O exercício ele é um estresse, ele não é uma coisa saudável. Se você exatamente. não tiver esse estímulo estressor, o músculo não cresce. Exatamente, perfeito. E se você não tiver esse estímulo estressor, você não se comporta de uma maneira, do ponto de vista psicológico e comportamental. Se você não tiver um pouquinho de estresse e ansiedade, você não vai conseguir fazer as suas demandas diárias, né? Sim. Pô, preciso ir à academia e tal, eu quero emagrecer. Você tem que ter um leve nível de ansiedade para te motivar a fazer isso. Uhum. Agora, quando isso começa a subir demais, a curva, o seu desempenho pelo nível de ansiedade, então se você tiver muito pouca ansiedade, muito pouco estresse, é ruim, porque você não vai se movimentar para fazer nada. Quando sobe um pouquinho, é bom, é um estresse e uma ansiedade saudável. Agora, quando isso começa a subir demais, o desempenho começa a cair. Então, a gente fala de ansiedade, Paulo, e a gente fala de ansiedade clínica. Existe lá no Hum. DSM alguns critérios para a gente determinar o que é uma ansiedade clínica e qual o transtorno que o sujeito tem. No entanto, a principal coisa que a gente utiliza na prática clínica, assim, é se aquela ansiedade que você sente está prejudicando ou não as suas atividades diárias. Está prejudicando a sua vida. Aí entra isso. Muitas vezes a pessoa aí precisa de alguém olhando por trás, né, Paulo? Porque muitas vezes a pessoa é ansiosa, prejudica muito a vida dela, toma um litro de café, não consegue dormir, não consegue fazer nada, não consegue estudar, mas fala, não, 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 isso é bom, eu me mantenho sempre ativo. Aí você Exatamente. vê a pessoa tá magra, ou tá obesa, ou não consegue, ou tá irritável, né? A pessoa muito Uhum. irritada, raivosa com as outras pessoas, porque tá vendo que Short tá numa fuse, né? ansiedade. Exatamente, pavio curto. Tá vendo que tá numa ansiedade enorme, aí não tá produzindo nada e fica bravo com os outros que estão, fica pistola com a família, que acha que é a Exatamente. culpa da família por alguma razão. Então, Sabe onde esse a gente passa sujeito. isso? O cara que Hum, está fazendo dieta e aí ele não consegue fazer a dieta direito. E aí, em vez dele assumir a responsabilidade dele, cuidar das coisas, organizar a rotina dele, ele põe a culpa nos outros. Não, mas é que em casa tem criança. Bom, mas se fosse assim, exatamente, se Paulo. criança engordasse, meu amigo, Exatamente, cara. a gente tá ferrado. Isso é o que eu mais vejo na clínica também, cara. Até eu quero escrever algum texto, mandar para algum jornal alguma hora, ou talvez até uma revisão sobre isso, porque uma coisa que eu vejo muito e não encontrei literatura explicando é que
Você deve ver isso com muita frequência também. Eu chamo de efeito jaquê. Tipo assim, a pessoa, já que eu comi um hambúrguer de manhã, eu vou comer uma Exatamente. pizza à noite. Eu tenho certeza, Exatamente. tem 800 pessoas assistindo, tenho certeza que muita gente está se identificando. Ah, já que eu comi um Sim, brownie no meio da manhã, eu vou almoçar pizza e não vou treinar hoje, exato. né? Exatamente. Ou já que é sábado eu saí, deixa, eu volto da dieta na segunda. Exatamente. Eu não sei Porque por banho que. tem calendário, né, gente? Exatamente. Aí vive em compartimentos diários fechados, tipo, já que eu fiz agora, portanto esse dia já queimou. Como assim? O seu organismo é uma coisa linear no tempo, não tem como. Imagino que você veja muito isso também. Eu costumo falar para o meu paciente que tem duas frases no português, aliás, duas conjunções de palavras que são perigosíssimas no português. Já que e se. Quando você usa o já que e quando você usa o e se, você está pedindo para se fuder. É um É, negócio assim, é, líquido e certo. Porque o é. IC não existe. E aí você começa a cobrar de você uma coisa. Ah, mas e se eu tivesse? Não, mas você não teve. Então vamos fazer o que a gente tem que fazer. Não, mas já que a gente tá. Não, não é já que. Vamos fazer o Exatamente. certo, porque aí a gente decide o que vai acontecer depois. A gente não fica submetido ao que vai ser o destino, né? Exatamente. E é extraordinariamente comum isso na prática clínica. E é muito difícil quebrar isso, Paulo, porque você precisa ter um trabalho muito intenso para mostrar para a pessoa, porque é um mix de culpa, sabe? A pessoa come um hamburgão na terça de meio-dia, quando o nutricionista deu a dieta certinha, aí por alguma razão a capacidade de raciocínio da pessoa é jogada no lixo e ela não consegue pensar que tudo bem à noite comer o que o nutricionista passou, não precisa comer uma Sim. pizza porque comeu um hambúrguer. Então é complicado, e aí entra cada vez mais essa vertente da nutrição mais comportamental, de você conseguir, né, e o psicólogo na área esportiva, de você Uhum. conseguir. Eu tenho paciente meu que, por exemplo, só de mudar, agora a gente está começando a encaminhá-lo para um nutricionista, mas tem paciente meu que só de mudar esse jaquê, o cara perdeu 4 quilos Sim, sem em dúvida algum tempo. nenhuma. Sem Porque dúvida é um nenhuma. dia que você ia comer 2.000 calorias, você iria comer 4.000, mas aí se limitou a comer, não estragou o jantar porque estragou o almoço, né? Então é uma coisa, é muito comum assim ver isso, de fato. Mas é Você acha que difícil, a né? gente pode, você acha que a gente pode traduzir, por exemplo, essa pessoa que vive no EC, como os ansiosos, é o cara que ele está vivendo muito lá na frente e ele tem dificuldade de tomar decisão aqui. Essa pode ser um entendimento da ansiedade? Pode ser. Tem estudos hoje que mostram, Paulo, que pessoas com ansiedade têm uma alteração na percepção de tempo. Porque o nosso encéfalo, né, o nosso cérebro, ele inerva o nosso organismo. Então você tem uma noção, mesmo que muitas vezes implícita, da sua velocidade do seu organismo. Então você sabe que se você sabe aquela sensação que, pô, tô acelerado hoje, sabe? Aquela Uhum. sensação de tô acelerado. Os estudos mostram que pessoas que sofrem de ansiedade ou quando estão sob ansiedade têm uma percepção distorcida de tempo, veem o tempo passar um pouco mais devagar, por exemplo, ou Hum. é uma distorção de fato de percepção. É bem curioso isso. E essa pessoa muitas vezes tem isso porque está vivendo lá na frente ou vivendo lá atrás. Então esse IC pode ser entendido, é uma boa sacada, pode ser entendido sim. E aí você precisa racionalizar, se localizar no espaço-tempo. É por isso que muitas pessoas quando estão em ansiedade não lembram o que aconteceu, sabe? Muitos Sim. pacientes falam assim, meu, ontem foi um dia tão complicado para mim que eu mal sei o que aconteceu, não sei direito, esquece. Ansiedade, uma ansiedade aguda, assim, ou crônica e elevada para estudo é muito complicado. É para ferrar a capacidade de absorção de uma informação e informação de uma memória. Então, esse paciente tem que ter ferramentas para conseguir racionalizar. Aí a gente já falou na outra live lá que a gente fez aquela vez e conversa Uhum. bastante por WhatsApp sobre isso, que a capacidade de racionalização está diretamente ligada à modulação de algumas áreas do nosso encéfalo, principalmente o córtex pré-frontal, a porção ventromedial especialmente, ela imagina assim, pessoal, o cérebro de vocês tem duas grandes regiões que são envolvidas pela modulação emocional. O córtex pré-frontal, especialmente o lateral e a porção ventromedial, que fica aqui atrás da sua testa, tá?
e há uma região no sistema límbico chamada amígdala, embora tenham outras, como o hipocampo, que forma a memória. Então percebam, a amígdala e o hipocampo se conectam, são duas regiões bem pertinho, e uma responsável por memória e outra responsável por ansiedade, por regulação emocional. Então veja como as nossas memórias, até do ponto de vista neurobiológico, estão pertinho da região envolvida com emoção. Por isso que ansiedade, estresse, pode ser desencadeado tanto por um estímulo externo, então você está no trânsito e bate o carro, ficou puto, ficou ansioso, ficou mal, raiva, como também por um estímulo interno. Você pode estar sentadão no sofá no domingo, ter uma lembrança ali que te gera ansiedade ou te gera estresse. Por quê? Porque a região da memória está pertinho da região da emoção. E aí tem esse outro companheiro que a gente tanto fala, que é o córtex pré-frontal, que é uma área que dentro aí do reino animal é uma área que está mais desenvolvida em nós, em primatas humanos, em seres humanos, e é basicamente, assim, grosseiramente falando, essa região que nos permite estar fazendo essa live aqui, que nos permitiu construir esse telefone, que nos permitiu construir a internet, construir essa linguagem sofisticada que a gente tem, pelo fato da gente ter mais células nessa região cortical. Não é que ela é maior, a do elefante é maior, ela tem mais células, ela é proporcionalmente maior. Então, essa robustez cerebral que a gente desenvolveu, principalmente no córtex pré-frontal, evoluiu de maneira a controlar os nossos instintos, as nossas emoções primárias. Então, quando você está raivoso, Paulo, quando você está ansioso, quando você está com depressão, a gente diz que essas áreas do sistema límbico estão hiperativas e essas áreas do córtex pré-frontal estão hipoativas. Aí quando você vai fazer terapia, quando você faz atividade física, quando você come bem, por exemplo, tem estudos mostrando que uma dieta, não, tem estudos mostrando que obesos, pessoas obesas, têm uma disfunção em umas regiões específicas do hipotálamo, que é um órgão que executa as emoções, né? É ele que manda liberar cortisol e tudo mais, é envolvido com sono. Por isso que quando você tem problema de depressão, você tem uma disfunção hipotalâmica também, principalmente a amígdala ali, que se conecta com o hipotálamo, acaba gerando uma disfunção no hipotálamo, você tem problema de sono, você tem problema de apetite. Por quê? Porque essa região envolvida por executar as nossas emoções está com disfunção. Porém, felizmente, o nosso córtex pré-frontal consegue modular essas regiões. Então, ele é meio que um rei. Ele fala assim, ei, amígdala, tô vendo que você está muito ativa porque o Paulo precisa atender o telefone e está ansioso em atender o telefone. Aí o córtex pré-frontal fala para a amígdala isso, se você conseguir fazer essa racionalização, e você vai chegar a uma conclusão que não tem perigo atender o telefone, ou não tem problema ir à academia, se é uma pessoa que está com problema de autoestima, que acontece muito, né? Eu atendo muito paciente que não consigo treinar porque tem gente, né? Tem os caras fortão, as meninas bonitas e etc. Eu não consigo ir lá. Então você tem que ter essas ferramentas de racionalização, né, Paulo? Você tem que ter esse. E isso tudo a terapia te oferece. A atividade física é um estímulo intrínseco que consegue fazer esse aumento de atividade do córtex pré-frontal. É um conjunto, são fatores protetores.